Oi, eu sou a Fernanda Pinheiro, arquiteta, e a gente está conversando sobre as medidas protetivas necessárias nas edificações. O que que é importante a gente conversar agora sobre esse item, né? Que a gente vai falar agora sobre saídas de emergência. Então, as saídas de emergência é um item muito impactante nos projetos das edificações, né? É um dos itens que a gente realmente toma bastante cuidado, bastante atenção quando a gente está orientando os arquitetos e engenheiros na parte de projeto da edificação. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre a Resolução Técnica número 11, aqui do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, parte 1, referente às saídas de emergência. Ela foi redigida em 2016. E o que que é entendido como saída de emergência, né? Saída de emergência é o caminho contínuo, constituído por portas, corredores, halls, passagens externas, balcões, sacadas, vestíbulos, escadas, rampas e outros dispositivos de saída ou combinações destes a ser percorrida pelo usuário da edificação, em caso de sinistro, de qualquer ponto da edificação, até atingir um espaço livre exterior externo. Então, é isso que a gente tem que cuidar, tá? Então, a gente tem algumas tabelas que falam sobre isso, que é a parte de distância máxima a ser percorrida. Então, todas as edificações, elas têm, conforme o uso, a altura e a ocupação dela e a área da edificação, tem que atender uma distância máxima a ser percorrida. Isso é o caminho, né, que a pessoa percorre utilizando os próprios recursos, né, até chegar num local seguro ou de relativa segurança, tá? De preferência ao espaço livre exterior térreo, tá? Mas às vezes isso passa por um local de relativa segurança, tá? Então, a gente depende da ocupação e da altura da edificação, tá? E depende também dos sistemas que estão instalados na edificação. Vou dar um exemplo aqui bem tranquilo. Então, a gente tem o A, que é o residencial, tá? Então, a gente tem uma edificação, neste caso, né, desse projeto que a gente está avaliando, que é com chuveiro automático. Ela vai ter uma saída única do residencial, não vai ter mais de uma saída, vai ter uma saída única, com detecção de incêndio. A distância máxima a percorrer no pavimento de descarga, né? Porque é um pavimento que a gente sai na rua, a gente pode ter 70 metros. E no pavimento, nos demais pavimentos, 65 metros. Isso quer dizer que o usuário lá dentro da edificação, até chegar no local de relativa segurança, tem que percorrer 65 metros no total, tá? Como é que funciona essa contagem? Eu estou lá dentro da edificação e aí eu vou me deslocar, eu vou chegar na escada, e quando eu chego dentro da escada, que a escada é um local de relativa segurança, essa contagem zera, né? Então, eu tenho 65 metros do meu local até chegar na escada, eu desço toda a escada, no caso da edificação que a gente está avaliando, ela tem 30 metros de altura no máximo, né? E aí, quando eu tô chegando lá no pavimento térreo, que eu vou sair da escada, vou percorrer mais um pedaço de corredor. Então, a soma desse trecho de térreo ou pavimento de descarga, que é onde eu saio para a rua, mais o que eu percorro dentro do pavimento da edificação até chegar no corpo da escada, a soma dessas distâncias deve dar 65 metros. No próprio pavimento térreo, a gente fala em 70 metros, tá? Então, aqui a gente tem, ó, alguns exemplos de desenho de escada que estão dentro da norma. A gente não pode esquecer que é obrigatório a área de resgate de cadeirante dentro do corpo da escada, tá? Ou dentro da antecâmara. Se a edificação tiver elevador de emergência, o elevador de emergência deve estar voltado para a antecâmara, deve estar dentro da antecâmara, para ele não ter fumaça. O elevador de emergência, lembrando, ele é operado somente pela equipe de resgate, tá? Ele não é utilizado no dia a dia. Claro, com raras exceções, a gente pode projetar um elevador de serviço, que é o elevador de emergência, e vai ter esse dispositivo de ser utilizado somente em situações de emergência, né, pelas equipes de resgate. Então, aqui a gente tem as escadas, né, então as escadas devem ter esse traçado aqui, a área de circulação da escada, as escadas devem ser todas retinhas, os degraus não podem ser em leque, todas as escadas têm larguras mínimas de 1,10 m, né, pela norma, raras exceções, elas têm que ter maior largura, de acordo com o número de pessoas que vão circular por essa escada, ela deve ter uma largura maior. Então, a parte dos corredores também, a largura de 1,10 m mínima livre, né? Então, eu não posso ter obstáculos, por exemplo,
Aqui a gente vê um exemplo de uma porta que abre para dentro de uma circulação. A gente tem que considerar 1,10 livre a partir do ponto onde essa porta não está obstruindo a circulação, tá? Então, todas as portas que abrem para a circulação, elas devem ser recuadas ou abrir para dentro, né? E aí as portas também têm que abrir no sentido da rota de fuga. Sempre tem que pensar que as portas abrem no sentido de saída, tá?